Olá, aqui é Gabriel Braga Farhat, eu sou advogado há mais de 30 anos em Curitiba, como vocês podem ver. Boa parte do ano essa lareira fica acesa, principalmente para quem tem que trabalhar um pouco à noite. Eu quero dividir um pouquinho do meu tempo com vocês para explicar alguns vídeos que eu tenho postado falando sobre holding familiar, as suas vantagens e o problema do processo de inventário. A holding familiar é um sistema de planejamento patrimonial familiar para evitar o processo de inventário. E por que evitar o processo de inventário? Porque ele é muito caro. Ele é absurdamente dispendioso para a família. Os seus herdeiros podem perder cerca de 40% do patrimônio que você levou a vida inteira para constituir em um inventário. Isso não é razoável. Isso não acontece nas famílias de altíssima renda, nos milionários e nos bilionários, porque eles jamais iriam permitir perder 40% de suas fortunas para o Estado, na forma de impostos, para cartórios, na forma de emolumentos e para advogados, na forma de honorários. Mas é isso que acontece com a grande maioria das pessoas. A grande diferença é que agora esse sistema pode ser entregue a você, por um custo muito razoável. Eu vou explicar mais ou menos como funciona. Mas de onde, Gabriel, você tirou 40%? No Paraná, o imposto de transmissão de bens causa-mortes é de 4%. É verdade, 4%. Tem estados que são 6%, a lei permite até 8%, mas existe já um projeto de lei alterando para 20% esse teto, e eu não duvido que logo, logo ele seja encampado e implantado pelos estados, porque a crise fiscal está muito grande. Vocês têm visto aí essa questão da gasolina, por exemplo, o governo querendo tirar os impostos da gasolina. Isso vai impactar muito fortemente na economia dos estados, que vão procurar se compensar de alguma forma, e o ITCMD é uma delas. Mas esqueça isso. Vamos pensar na realidade atual. Hoje, esse inventário pode ter que custar 40%, e eu vou te mostrar por quê. Eu fiz uma tabela e eu vou compartilhar com vocês, mostrando os custos do inventário e comparando depois com os custos da holding, e mostrando por quê que nós insistimos tanto nesse processo, né, nesse sistema, na divulgação desse sistema. Eu vou compartilhar com vocês usando, para fins de exemplo, simplesmente, uma família que tem um único imóvel de R$1 milhão. É exemplificativo, os cálculos são os mesmos. Se o teu patrimônio é metade disso, você divide tudo pela metade. Se é 10 vezes isso, você multiplica tudo por 10 e assim por diante. Faça seus cálculos aí, você vai saber quanto vai custar o teu inventário, ou dos teus pais, teus avós, sei lá, o patrimônio da família. E aí você vai entender como que a gente chega nesses 40%, quase 40%, e às vezes mais de 40%. Eu vou compartilhar essa tela com vocês num exemplo onde eu já deixei uma planilha pronta para evitar ficar fazendo o cálculo aqui, e depois vocês podem, obviamente, conferir os cálculos aí na casa de vocês. Tá? Então, vamos lá. Imóvel de R$1 milhão. Tá? Eu estou partindo da suposição que esse imóvel, isso é um detalhe importante que vocês vão entender mais para frente um pouco, esse imóvel ele foi adquirido pela família há 15 anos atrás por R$300 mil. E hoje, com o bom imobiliário, valorização, inflação e tudo mais, ele vale R$1 milhão. Isso está bem dentro da realidade aí da grande maioria dos imóveis. Então, só que para efeito de cálculo
sobre os emolumentos, impostos, honorários e tudo mais, vale o valor de mercado, R$ 1 milhão. Tá? Você vai gastar no tabelionato com escrituras cerca de 0,5% sobre o valor de mercado do imóvel, ou seja, R$ 5 mil. Você não vai ter despesa conjunta, não vai incidir ITBI, que é Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, certidões, que você vai ter que tirar várias certidões para fazer o inventário. Pela nossa experiência, pela praxe de mercado, você vai gastar cerca de R$ 2 mil. 2 mil. Né? Depois de pronto o inventário, você vai ter que averbá-lo no registro de imóveis, para que haja a transferência da propriedade para os herdeiros. Esses herdeiros vão gastar também 0,5%, outros R$ 5 mil. ITCMD é o imposto que incide sobre a transmissão de bens no inventário. Imposto de transmissão causa-mortes. Aqui no Paraná é de 4%. No Rio de Janeiro, por exemplo, são 6%. No Amazonas, lá, 2%. Mas aqui, 4%. R$ 40 mil. Não tem como fugir disso. Tudo isso, gente, pago à vista. Não tem parcelamento, não tem choro, não tem desconto, não tem nada. Advogado. A tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional paranaense, estipula um mínimo para inventário amigável, sem litígio e sem menores, sem testamento, 5% sobre o valor do Montemor, sobre R$ 1 milhão, o que daria R$ 50 mil. Tá? Essa soma dá R$ 102 mil. Uma família que tem um imóvel de R$ 1 milhão e nada mais, muito dificilmente vai ter R$ 102 mil para gastar de uma vez só com o inventário. Qual é a solução? Os filhos ganharam aquele imóvel, não tem os R$ 102 mil, vão vender o imóvel. Vão pedir autorização para o juiz para vender o imóvel para arcar com as custas de inventário. Esse imóvel arrolado em inventário, ele só vai ser vendido para investidor, que sabe dos riscos do inventário. Tem inventários aí que duram anos. Se for judicial, eu desaconselharia um cliente meu a comprar. Eu tive já inventários no meu escritório que durou mais de 30 anos. E não é mentira. Lógico que não é a regra, mas são demorados. Via de regra, demorados. Se tiver litígio, seria um péssimo negócio. O deságio, nesses casos, a família tem pressa para vender, o investidor está comprando para fazer um investimento, para fazer renda. A praxe de mercado é um deságio de 20%, ou seja, esse imóvel vai ser vendido por R$ 800 mil. Tem mais a concorrência de mercado, a demanda, muita oferta. Você anda por aí em Curitiba, pelo menos, vendo placas de vende-se para tudo que é lado. Você vai vender por R$ 800 mil esse imóvel. Alguém que chegue com dinheiro para pagar à vista, R$ 800 mil. E vai ser um bom negócio. Você já perdeu 200 mil de 1 milhão, mais o custo do inventário 102, vai vender por 800 mil. Só que tem o seguinte, meus amigos. Como você comprou por 300 e está vendendo por 800, e se você vendesse por 1 milhão, seria pior ainda, isso que eu vou falar agora, você vai pagar, incide sobre esse lucro que você teve, a diferença entre os 800 e os 300, imposto de renda sobre o ganho de capital, de 15%. Então, imposto de renda sobre o ganho de capital, sobre a diferença entre os 800 e os 300, sobre os 500 mil, 15% de 500 mil, 75 mil. Isso eleva o custo desse inventário para 177 mil. O saldo no bolso dos herdeiros, 800 menos 177, dá 623 mil. Ou seja, uma perda patrimonial de
38%. 38% daquele imóvel que os seus pais ou que você compraram com muito sacrifício, muita dificuldade ao longo de muitos anos de trabalho, 38% na mão do Estado, de cartórios e de advogados. Não é razoável, não é justo e beira o absurdo. Vamos partir lá para holding. Isso, um inventário barato. Lá para holding. Aqui nessa mesma planilha de vocês. O imóvel foi comprado por 300 mil. No sistema de holding, nós tiramos esse patrimônio das mãos do titular. Nós montamos uma empresa e transferimos o patrimônio para essa empresa. E a lei nos permite transferir pelo valor de declaração de imposto de renda. Ou seja, nós vamos transferir esse imóvel para o titular por 300 mil reais e não por 1 milhão. Isso vai causar muita diferença em todas essas rubricas aqui, porque tudo vai ser calculado sobre os 300 mil e não sobre 1 milhão. Isso é legal. Então, 300 mil reais. Cartório. Você não vai ter custo com cartório, porque não vai ser necessário escritura, então não tem custo nenhum, zero. Só que você vai ter um custo com junta comercial. Então, na constituição da empresa e alteração do contrato social, custo estimado de uns R$ 1.200 com junta comercial. Né? TBI não tem, certidões você também não vai precisar. Registro de imóveis. Aí sim, você vai ter que também fazer essa transferência no registro de imóveis, porque há uma doação das cotas da empresa. Nós transferimos o imóvel para uma empresa. E as cotas da empresa, nós transferimos para os herdeiros. Então, com usufruto para o titular. Então, quando morre o titular, não precisa inventário nenhum, porque aí se aperfeiçoa a propriedade daquelas cotas nas mãos dos herdeiros, eles passam a ser dono de tudo. Tá? Então, você vai pagar no registro de imóveis 0,5% para fazer essa transferência sobre 300 mil, dá R$ 1.500. Tá? ITCMD, mesma coisa, 0,5%, aliás, desculpe, 4%, mesma alíquota, sobre os 300 mil. Então, em vez de 40, vai para 12 mil reais. Advogado. Quanto custa um advogado para fazer uma holding? Se um advogado normal, que faz lá o que aprendeu nos bancos da faculdade, cobra 50 mil reais para fazer um inventário, é de se supor que o advogado da holding, que aprofundou seus estudos e que está num estágio mais elaborado das soluções do cliente, cobre mais caro. Mas não. Como nós entregamos uma solução para pessoas vivas, com um planejamento, a demanda é muito maior. E como a demanda é maior, valendo a lei de mercado, temos condições de cobrar menos. Então, no meu escritório, uma holding, nesses moldes aqui, simples, um imóvel, sem complicação, tudo certinho, nós cobraríamos 20 mil reais. Pelas horas de trabalho. Nós não implantamos aquele sistema aí de benefício econômico sobre o valor dos bens. Né? Então, o que nós achamos justo é estipular horas de trabalho e sobre essas horas nós calculamos um valor, uma holding dessa não sairia mais do que 20 mil reais. Né? E você vai ter um custo com o contador. Né? Como essa empresa criada, você está criando uma empresa, como essa empresa não vai ter funcionário, não vai ter movimentação nenhuma, o contador só vai ter que ir lá ficar apresentando os documentos anuais e declarações, imposto de renda, essas coisas que são obrigatórias, você vai pagar R$ 1.200 do contador. Tá? Isso totaliza
R$ 35.900. Ou seja, dá menos de 4%, 3,6%, se não me engano, sobre o valor do patrimônio, R$ 1 milhão. Então, você sai dá uma diferença aqui de 83% entre a holding e o inventário. A economia é absurda, é absurda. E a perda patrimonial é zero. Por que ela é zero? Não precisa fazer cálculo nenhum. Porque a família consegue pagar os R$ 35.900. Ainda que ela tenha que parcelar, né? Poxa, R$ 35.900, né? Bem diferente de 177 mil. Os 35 mil não precisam ser pagos, inclusive, nem à vista, porque você pode ser, como a pessoa está viva, ela pode se programar para ir pagando esses custos na medida em que o bolso dela comporte, e ela faz esses acertos, honra esses 35 mil, 36 mil reais, e a família continua com um patrimônio de R$ 1 milhão. Então, meus amigos, o custo-benefício da holding é esse que eu passei na planilha para vocês. É indiscutível. É indiscutível. Eu ponho na ponta do lápis para quem quiser me procurar, mostrando para mim o tamanho do patrimônio da família, os detalhes, as peculiaridades de cada família. Tem muito mais coisa envolvida, muito mais benefícios envolvidos no sistema de holding do que esse ganho econômico absurdo, absurdo, né? Isso é utilizado, inclusive, nos Estados Unidos há mais de 100 anos. E na Europa, mais ainda. E como eu disse para vocês, no Brasil, é utilizado há muito tempo pelas famílias de grande fortuna, porque tem acessos a bancas internacionais de advocacias que conhecem esse sistema e implantam para eles. Ou você acha que os bilionários aí, Roberto Marinho, Odebrecht e Antônio Emílio de Moraes, quando morreram, a família entregou 40% das suas fortunas por Estado? Claro que não, claro que não. Eles utilizam esse sistema que hoje está ao seu alcance. E tem mais. Não é só isso, não é só esse benefício econômico. Você consegue proteger esse patrimônio que os seus filhos vão herdar. De que forma? Quando nós fazemos essa transferência do patrimônio teu para uma empresa e depois nós doamos as cotas dessa empresa para os teus filhos, fazemos uma doação, essa doação não é normal. Primeiro, ela é gravada com cláusula de usufruto, ou seja, você continua detentor absoluto do controle desse patrimônio, sem precisar de autorização de ninguém, inclusive para vender o que você quiser, para comprar, para gerir da forma que você quiser. Você tem autonomia total, não precisa de uma assinatura de filho nenhum. Inclusive, você pode desfazer todo o negócio. Ah, doutor, me arrependi, não quero mais, quero desfazer desculpem, essa holding. A lei permite, o sistema permite, e você pode desfazer tudo com um custo quase zero. É verdade que não existe nenhum caso no nosso escritório, e nem que a gente conheça de quem tenha desfeito a holding, né? Porque o custo-benefício é enorme. Ninguém vai se desfazer de uma coisa que traz tanto benefício para a família. Existe, sim, alguns casos em que a pessoa, por um fato superveniente, por exemplo, veio um filho temporão, que não estava ali contemplado na holding, na divisão das cotas entre os filhos, e isso gerou um problema. O que a família teve que fazer? Teve que voltar um passo para trás para incorporar esse filho temporão como beneficiários da doação das cotas
e depois refazer a holding, né? Só para ajustar esses valores aí, né? Outro benefício, você protege esse patrimônio contra eventuais dívidas futuras dos teus filhos, trabalhistas, fiscais, o que for, porque essas cotas da empresa que eles estão recebendo são gravadas também com cláusula de impenhorabilidade. Elas não podem ser penhoradas para honrar eventuais dívidas futuras. O sistema também é legal, não é imoral, e nós não estamos falando de dívidas atuais. Isso seria fraude à execução, uma imoralidade, uma ilegalidade, e a justiça derrubaria. Dívidas futuras que, por um azar do destino, reveses que eles venham sofrer, estariam protegidos pela holding, porque essas cotas seriam impenhoráveis, né? E nós também gravamos as cotas com cláusula de incomunicabilidade. Isso para permitir que o patrimônio da família fique adstrito ao eixo familiar. Ou seja, a não ser que seja do desejo da família, genros e noras não entram não são contemplados com essa doação, porque família nenhuma está livre de um processo muitas vezes traumático de divórcio, de separação, de brigas, onde sempre existe uma questão muito forte patrimonial, briga patrimonial, pessoas de fora querendo aí abocanhar o patrimônio da família. Então, existem, além desse benefício econômico direto, do gasto absurdo, da perda patrimonial, do gasto que os seus filhos vão ter que suportar quando você morrer, tem essa proteção do patrimônio, tanto contra dívidas futuras, quanto contra eventuais divórcios futuros aí de filhos e filhas, para evitar que aproveitadores venham querer abocanhar o patrimônio da família. É isso, meus amigos. Em linhas gerais, é lógico que caso a caso tem que ser analisado. Por isso, você tem um botão aí embaixo desse vídeo. Como que funciona esse sistema? O nosso primeiro passo, nós entregamos para você um croquis, né? A holding, ela pode sedar de mais uma forma. Então, nós entregamos para a família todas as possibilidades. Fazemos um estudo de viabilidade para ver se é o caso de holding, né, para resolver esse problema da família, que não é nem um problema, na realidade você vai estar deixando uma solução maravilhosa para os seus filhos. Eu tenho certeza que vocês já passaram pela experiência de inventários de pais e avós e tios e viram como foi penoso e doloroso para a família. Isso ainda sem contar quando começa a haver discussões na família, né? Aí é muito triste, irmãos brigando com irmãos, famílias que não se falam mais, desagrega por conta de dinheiro, patrimônio, tá? Com a holding fica tudo acertado, né? Quando morrem os patriarcas, já está tudo dividido, tudo determinado, em acordo entre os sócios, todo mundo assinou, né? Não existe processo de inventário, toca-se a vida sem perda patrimonial nenhuma, por um custo praticamente 90% menor do que o custo do inventário. Então, nós fazemos esse estudo, chamado estudo de viabilidade. Se for o caso, se chegarmos à conclusão de que a holding atende aos interesses dessa família, nós elaboramos um croquis, então são etapas, né, da nossa entrega, um croquis, oferecendo para a família as possibilidades de holding, né? Pode ser feito da forma A, B e C, né? Os custos são esses,
os benefícios são esses, as implicações são essas, né? Então, tem peculiaridades. A família escolhe e faz o que ela quiser. Então, o primeiro passo seria uma espécie de consulta, que nós chamamos de estudo de viabilidade. Se você tem interesse, é só clicar nesse botão aí embaixo, né, que nós vamos receber um e-mail dizendo que você tem interesse em agendar um estudo de viabilidade. Nossa equipe vai entrar em contato com vocês com a máxima celeridade possível, com muito prazer, né, e agendar esse estudo de viabilidade, e aí, na sequência, nós vamos aí evoluindo no trabalho, né, apresentando as possibilidades. A família não vai ter o gasto total da holding de uma vez só, vai pagar só o estudo de viabilidade, depois vai contratar o croquis e depois vai fazer a holding, né? Então, fique tranquilo que não existe nenhum impacto muito grande para você, e nós estamos aqui para oferecer uma grande solução para a sua família. Não deixe que a sua família passe pelo penoso, traumático e caríssimo processo de inventário. Cometa esse ato de amor pela sua família. Clique aí e nós vamos entrar em contato com você para uma conversa particular. Um grande abraço e eu aguardo seu contato.